Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bomba, bomba, bomba. Não é pelo que foi dito, mas pela forma como foi dito. O atual comandante do Exército, Tomás Paiva, se pronuncia e fala para o jornal Metrópolis, né, fazer aqui o registro, faz comentários sobre a delação de Mauro Cid envolvendo o Bolsonaro e o golpe. Não é pouca coisa, gente. O general Tomás Paiva se pronuncia sobre a tentativa de golpe, sobre a consulta de Bolsonaro. Que para quem está pegando a história pelo meio do caminho, o Cid fez uma delação. Delação foi aprovada, né, pelo Supremo Tribunal Federal na figura do Alexandre de Moraes, o Xandão. Ele aceitou a delação. E agora começaram a vazar alguns trechos dessa delação. E entre esses trechos, né, tem o seguinte conteúdo. Segundo Mauro Cid, Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, comandante da Marinha, e apresentou uma minuta, que é aquele decreto do golpe, que teria sido feito, segundo o Cid, pelo Felipe Martins, com a ajuda de um padre, apresentado junto com um padre, que a gente desconfia ser o padre de Anápolis, que está no documentário do Azenha, o Golpe 18, fazendo um discurso como se fosse o alter ego do Bolsonaro, apresentou essa minuta do golpe para os generais, né? E aí, segundo o Cid, o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, falou assim: o senhor tem as tropas da Marinha à disposição para o golpe. Isso foi perto de 20 de novembro, se não me engano, esse encontro. Se não me engano, dia 20 de novembro. Foi depois das eleições, no intervalo entre as eleições e o 12 de dezembro, e quando o Lula recebe a posse formal no TSE. Não é a posse comemorativa no dia 1º. Essa tentativa de golpe era para acontecer antes do dia 12. Aí no dia 12 explode aqueles acontecimentos terroristas que a Fórum dá com exclusividade e articulação, partindo do GSI, do general Heleno, na matéria do repórter Henrique Rodrigues. E aliás, amanhã teremos mais novidades. Teremos o Heleno na CPI e vamos ter novidades sobre o envolvimento de Heleno com o golpe. Uma matéria que eu comecei a apurar aqui, passei para o Henrique. Ele está conversando com a nossa fonte. E aí a gente vai ter um material para mostrar que o envolvimento do Heleno é muito maior do que ele admite. E a gente vem falando isso há muito tempo aqui. Mas, enfim, nesse dia que o Garnier coloca as tropas à disposição de Bolsonaro, o então comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, teria ameaçado dar voz de prisão a Bolsonaro. Uma ameaça, digamos, delicada. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo, disse o Cid, que o Marco Antônio Freire Gomes teria dito ao Bolsonaro: olha, desculpa, mas não podemos seguir. A Maria Cristina Fernandes, do Valor, né, jornalista do Valor, uma jornalista
bastante correta, ela disse que o comandante das tropas do Exército, o Marco Antônio Freire Gomes, sabia que não tinha as condições objetivas para apoiar a solicitação do Bolsonaro, ou seja, o golpe, a ditadura que Bolsonaro planejava. Porque ele sabia que os comandantes do Sul, né, o Fernando Soares, da região Sudeste, o Thomas Paiva, que é o atual, né, do Leste, André Novaes, e do Nordeste, o Richard Nunes, não apoiariam a aventura golpista do Bolsonaro e que o Brasil não tinha condições internacionais, apoio internacional, para fazer isso. O Freire Gomes estaria ciente que um golpe dado para o Bolsonaro não teria apoio dos Estados Unidos do Joe Biden. Imaginem se fosse o Trump. E tinha gente de esquerda que na eleição do Trump dizia que não fazia a menor diferença ser Trump ou Bolsonaro. Vejam só, se não fazia. Eles já tinham recebido, na ocasião, 6 comitivas estadunidenses dos Estados Unidos para dar esse recado diretamente às Forças Armadas brasileiras. Os militares brasileiros, o Exército, não foi ao golpe também, talvez principalmente porque sabia que contrariaria uma posição dos Estados Unidos. Isso criaria um grande problema para as Forças Armadas brasileiras, que não teriam condição de sustentar o golpe. Fariam o golpe, mas não sustentariam, e o Lula seria presidente e ainda teria condições de botar esses caras todos na cadeia. E o Thomas Paiva, com toda essa narrativa aí que eu tenho dito, essa é a narrativa da delação do Cid, acrescentando os bastidores da Maria Cristina Fernandes do Valor, uma matéria feita pelo Plínio Teodoro, na Fórum, está na manchete da Fórum essa matéria. O Thomas Paiva foi indagado pelo Igor Gadelha, do Metrópolis, e perguntou como que o senhor achou da delação? Ele falou, olha, eu não tive acesso à delação, mas o Cid deve responder a um inquérito criminal determinado pelo Alexandre de Moraes, e antes de ser tomada qualquer ação administrativa no Exército contra ele, a gente vai esperar o resultado desse inquérito criminal. Abre aspas. A lei diz que na sobreposição de ações judiciais com as ações administrativas, as judiciais prevalecem. Dessa forma, temos, por lei, que esperar as manifestações da justiça que seguem seu curso. Fecha aspas. O que disse o Thomas Paiva, traduzindo para o bom português? Se o Cid for condenado pelo Alexandre de Moraes, ele que se estrepe. Nós não vamos mexer uma palha. Ele está sendo investigado pelos crimes que cometeu e nós confiamos na justiça civil. Ponto final. Né? E aí, sobre a trama golpista, sobre a tentativa de golpe, sobre a tentativa de colocar o Brasil numa ditadura militar, ele foi sucinto, muito sucinto, mas muito claro. Ele disse, o Exército cumpriu a lei. Abre aspas. O que é certo? O Exército cumpriu a lei, garantindo a posse ocorrida em 1º de janeiro. Isso no dia 8, ele está falando. Ele não está falando da tentativa de golpe que o Bolsonaro deu. Isso ele não responde. Ele fala sobre o dia 8 de janeiro. Isso era o dever constitucional e foi realizado através da coordenação de segurança diária, realizada pelo comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada de Cristalina, Goiás. Ele diz o seguinte, não teve golpe porque o Exército não aceitou dar o golpe, ponto final. Ele não diz, o que importa e é o que ele não disse. Ele não disse, há muitas, pelo que eu tenho visto pela imprensa, há muitas ilações que não podem ser comprovadas. O Exército não discutiu em nenhum momento a respeito disso. Não houve essa consulta do Bolsonaro aos comandantes das armas. Ele não diz isso. O que ele não diz é o que importa. O que ele não diz é a verdade que grita.
ele está confirmando a tentativa de colocar o Brasil numa ditadura por um decreto. A tentativa explícita de Bolsonaro, que teria sido rechaçada, porque o Exército também temia a falta de condições objetivas para sustentar o golpe, já que não teria o apoio dos Estados Unidos. Esta é a verdade que agora está escancarada e que poderia ter feito com que gente como nós, como você talvez, estivéssemos em situação muito delicada hoje, presos e sofrendo um processo conturbado, porque até o regime cair, talvez a gente tivesse alguns meses e talvez até anos de ditadura militar no Brasil, e a gente bem sabe como funcionam as ditaduras. Nós vivemos por 21 anos uma ditadura militar recentemente, e muitos daqueles que lutaram contra ela não estavam mais aqui depois que ela caiu. Ficaram, infelizmente, pelo caminho. Muitas vozes, muitas lideranças, muitas pessoas de boa fé, muitas democratas, porque as ditaduras não perdoam a vida daqueles que gritam contra ela. Infelizmente, a gente viveu isso no Brasil. Felizmente, a gente não viveu de novo. Era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.